Boa noite, companheiros da Segurança Privada de Minas Gerais, também, por que não, do Brasil, que tem acompanhado aí as nossas lives, a voz do vigilante de Minas Gerais, né? Onde nós trazemos aí conhecimento, trazemos debate, trazemos informação para todos os trabalhadores da segurança privada e também, por que não, da sociedade, conhecer um pouco a nossa categoria, conhecer os vigilantes, né? Companheiros, queríamos estar aí mais uma vez agradecendo aos companheiros pelo apoio e por essa enorme audiência aí que nós temos alcançado, né? Nada disso seria possível se não fosse você. Então é importante isso, a gente ressaltar que a participação do trabalhador, ela para nós é muito importante, viu? E tem mostrado aí vários resultados. Então, nós hoje vamos estar aqui falando da nossa campanha salarial, como é que está, qual os andamentos que nós estamos aí. Também vamos falar de um projeto muito importante, né? Projeto aí 1043. Vamos dar aqui mais detalhes desse projeto, ele é importante para a nossa categoria, hein? Também não podemos deixar de falar, vamos estar falando aí do nosso jurídico, trazendo informações para a gente, né? Trazendo aí também como é o andamento das ações que estão aqui do sindicato. E vamos falar também a respeito do direito da mulher no trabalho e na família. É importante isso, né? E aqui comigo nessa mesa hoje está nosso tesoureiro, nosso companheiro aqui, o companheiro Ronaldo Gomes. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Silva. Boa noite, Vera. Boa noite aí, o pessoal da produção. Estamos aqui mais uma vez nesse importante canal de aproximação do sindicato com a categoria, esse relacionamento que se ampliou através dessa live. Estamos aí de novo, estamos juntos aí. Também está aqui na mesa com a gente nossa diretora aí, companheira Vera Lúcia. Boa noite a todos, boa noite mesa, né, Ronaldo, meu presidente. É muito bacana, né, hoje nós estamos já na nossa 30ª edição, né, nosso programa Voz do Vigilante. Quero parabenizar aí a todos, a equipe, né, aos nossos companheiros que estão do outro lado também, nos dando esse suporte, sempre participando, nos mandando os informes e a gente informando, e aquela troca, né, de informações que nós temos feito. Parabéns a todos, uma boa noite e bom proveito na nossa live. É isso aí, companheiros. Então vamos começar aí da nossa campanha salarial, né? Companheiros, chegamos ao fim aí de uma campanha salarial de 2021. Né? Essa campanha salarial, ela começou no dia 6 de novembro, então exatamente tem uns 5 meses, né, que essa negociação começou. Tivemos em torno de 14 rodadas de negociação e na terça-feira passada nós tivemos aqui debate de apresentar uma proposta que não era aquilo que era um anseio dos trabalhadores, mas na nossa avaliação era aquilo que foi o possível, foi aquilo que a gente conseguiu avançar, né? Até pelas propostas que os patrões vinham falando de retirada de direito dos trabalhadores, nós deixamos aqui e partimos dentro dessa compreensão que nós não podíamos perder, né? E fomos para cima. E o que foi tirado aí da última rodada de negociação? Então, nós tivemos aí uma participação na votação aí de 3.141 trabalhadores, onde 2.951 foi a favor da proposta e 190 foi contra a proposta. Então, assim, ver que, de fato, os trabalhadores compreenderam aí qual que era esse momento que nós estamos vivendo, qual que é a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aí uma situação onde várias categorias sequer conseguiram o NPC, né? Nós temos informação do DIEESE, que é o órgão aí que orienta, inclusive, a nossa entidade, que no
mês de janeiro, 70% das categorias não conseguiram sequer o INPC. E para nós foi um ponto de lutar e de brigar para garantir essa questão do INPC. Hoje nós colocamos, é lógico que nós compreendemos que esse INPC, ele vamos dizer assim, né? Não é aquilo que a gente desejava, mas é o que, se fôssemos para a justiça poderia nos dar o NPC, 5,45. Então, efetivamente, nós colocamos aqui a proposta apresentada durante a live aqui do dia 30, ela foi aprovada aí pelos trabalhadores. Então, assim, isso é muito importante, né? A gente frisar isso, que no dia 1º, agora, quinta-feira passada, nós sentamos lá com o Sindicato Patronal para redigir a próxima convenção coletiva e também assinar. Onde foi feito isso, hoje nós redigimos a convenção coletiva e assinamos a convenção coletiva, garantindo todos aqueles direitos aí para os trabalhadores que nós colocamos aqui. O mais importante, garantimos a nossa convenção coletiva. Eu vou passar aqui para o companheiro Ronaldo. Companheiro, qual foi a sua visão aí desse processo aí da convenção coletiva? Ô, Silva, a avaliação que eu faço, né, é avaliação igual a sua mesmo, né, a avaliação do sindicato, que aqui a gente se reúne, né, para a gente fazer a avaliação de toda a campanha. Cada rodada de negociação nós temos aí um debate entre a diretoria para ver o norte que vai dar, se dá para avançar, se recua, como vai acontecer a negociação. Então, o que nós chegamos aí, a minha avaliação também, é que diante, né, igual você falou, diante de tudo isso que está acontecendo, diante aí de outras categorias da vigilância, que fechou antes aí do sindicato aqui de Minas Gerais, fechou com índice aí de 4%, índice de 5%, igual Brasília aí, que é o maior salário da categoria no Brasil, fechou com 3%. Então, o cenário também de fechamento de campanha salarial com os outros sindicatos e até sindicatos fortes, né, que tipo igual de Brasília, né, que é o maior salário, fechou com índice aí abaixo da inflação. Então, diante disso e também diante que nós conseguimos aí reduzir várias pedidas aí do patronal. O patronal queria tirar muita coisa da categoria, queria aí aproveitar a situação que vivemos aí de caos da pandemia e meter a mão aí no direito do trabalhador. Nós conseguimos aí reduzir muito isso. Coloco aqui a questão da cesta básica, aí que eles queriam aí acabar com a cesta básica, né, e pagar aí como ticket alimentação, sabendo que o valor hoje não dá para comprar o que vem na cesta básica hoje e outros itens importantes aí da categoria que os patrões queriam aí arrancar. Então, a avaliação que eu faço é que, apesar de não ser o que a gente queria, tá, que a gente idealizou para essa campanha, mas diante disso tudo, foi uma campanha ainda assim vitoriosa, né? Os trabalhadores aí conseguiram manter os seus direitos aí e dá para ir para talvez aí o próximo ano, né? Passando essa pandemia aí, Deus nos abençoando, a gente consiga avançar realmente aí com o índice acima da inflação e novos benefícios. É isso aí, companheiro. E você, companheira Vera, qual que é a sua avaliação da nossa campanha? Diante dessa pandemia, né, desse cenário de negociações adversos, né, que continua com a classe trabalhadora brasileira, a gente veio muito a perder. Por quê? Segundo o Diese, né, foi cerca de 70%, né, dos salários, né, dos sindicatos que não conseguiram obter aquele aumento desejado. Todos, em média, ficaram abaixo da inflação. Nós ainda conseguimos, né, pelo menos o índice de inflação para a gente manter. Dentro desse patamar, eu ainda vejo que foi satisfatório, porque conseguimos manter uma convenção coletiva, né, porque muitos sindicatos não conseguiram manter naquela situação, né, dos níveis de INPC,
mais os seus benefícios. Mas, diante dessa luta contra a Covid-19, contra essa economia, esse governo que está cada dia, né, inventando coisas e mais coisas, né, um governo que, infelizmente, não representa os trabalhadores, ele só veio para tirar direitos. Mas nós, o sindicato, mais uma vez, acredito que saímos vencedores, pois conseguimos a inflação e conseguimos, né, também, né, manter a nossa convenção coletiva. É verdade, viu, Vera? Eu acho que a grande importância foi a manutenção da convenção coletiva, companheiros. Que aqui tem direitos que, para nós, é muito importante. Só para os companheiros terem ideia, no dia da votação da nossa live, teve mais de 10 mil pessoas assistindo lá a nossa live aí, participando lá da nossa live. Então, essa é a importância aí da participação e dando também a sua opinião. Companheiros, vamos aqui nos principais conquistas da nossa campanha salarial aí, que é importante a gente deixar isso aí bem frisado aí, os companheiros ter aí uma ideia dessa campanha salarial. As principais conquistas da nossa campanha salarial de 2021. Reajuste salarial de 5,45%. O salário do vigilante patrimonial, 1.872,18. O salário do vigilante patrimonial mais adicional de periculosidade, 2.433,83 centavos. O salário do vigilante de escolta armada, 2.340,21. O salário do vigilante de escolta mais o adicional de periculosidade, 3.042,26 centavos. O salário do vigilante de segurança pessoal, 1.873,18. Tem o adicional de periculosidade, vai para 2.433,80, mais o adicional de função. O salário administrativo foi para 1.661,68. O salário do contínuo assemelhado, 1.102,35. A cesta básica nossa, 131,87. Ticket de refeição, R$ 20,93. E o salário do evento, R$ 17,68. E o mais importante, a renovação das cláusulas da convenção coletiva, companheiros. Isso aí, efetivamente, isso é importante para os companheiros terem a questão de uma ideia, o tamanho dessa importância disso, né? Que a gente garantiu, porque muitas coisas que estão aqui, que efetivamente não é que falar tem direito, tem por causa da convenção coletiva. Questão da hora extra, 60%. Adicional noturno, 40%. Companheiros, o adicional noturno, né? Garantimos aqui também, hoje, questão das reciclagens, né? As empresas é obrigada a garantir o pagamento da reciclagem para os vigilantes com 2 meses de antecedência. Então, se tiver faltando 2 meses antes dessa reciclagem vencer, a empresa tem que pagar. E da mesma forma, a empresa não pode mais cobrar com 2 meses também essa questão da reciclagem vencida, né? Quando você passar para outra empresa, né? Ô Silva, você que eu interrompendo aí, eu queria fazer um ponto aí em cima dessa questão da reciclagem. Nós aqui do sindicato, os trabalhadores também, sempre que tem troca de empresa, isso é um grande problema, porque muitas das vezes o vigilante está ali com a reciclagem a vencer, ou então já está vencida, e muitas das vezes a empresa que vai entrar, ela impõe que o trabalhador tem que fazer a reciclagem para poder ser contratado. Então essa é uma briga antiga aqui do sindicato, dos trabalhadores, tá? De que as empresas que estão aí, que perderam o contrato, paguem aí a reciclagem dos trabalhadores. A gente já pensou em 1 ano, a gente agora nessa negociação, nós pedimos aí no mínimo 6 meses, né? Mas no final nós conseguimos aí 2 meses. 2 meses para vencer, a empresa tem que pagar. É um humilde começo, mas é um começo.
é um item que a gente pode brigar nas próximas convenções para aumentar aí esses meses aí a vencer. Então é uma grande vitória. Só quem passou por isso, né, sabe o que é isso. Ter que ir ali naquela hora de troca, ter que fazer a reciclagem correndo, né? Sem tempo, pedir um colega para trabalhar para ele e aquele estresse todo. Nós caminhamos aí para o sentido de resolver essa situação. Começamos nesse caminho, mesmo diante de tudo aí que os patrões vieram para cima dos trabalhadores, mesmo pandemia, nós ainda avançamos nesse item da reciclagem. Então é uma grande vitória. Como eu disse, humilde começo, mas é uma grande vitória. Verdade, viu, Ronaldo? Grande mesmo, até porque muitas vezes a reciclagem estava faltando 6 meses ainda para vencer, a empresa estava ali cobrando do trabalhador para ele fazer a reciclagem, né? Sabendo que não tinha vencido ainda. Então, outra coisa também importante, que a lei, no ticket de refeição nosso, a lei fala que pode descontar 20%. Nossa convenção garante a desconto de 10%. Então são várias conquistas que tem aqui na nossa convenção coletiva, que é importante, conseguir manter aí a questão do plano de saúde, conseguir manter aí a questão do plano odontológico, então é importante, companheiro. Garantimos. Outra coisa importante também, essa convenção nossa é retroativa a 1º de janeiro, tá? Então, nós temos uma diferença aí de 3 meses, janeiro, fevereiro e março, que vai ser pago no 5º dia útil de maio, no 5º dia útil de junho e no 5º dia útil de julho. Então, 3 meses que vai estar recebendo aí o retroativo, não ficou nada para trás não, garantimos. E aí é o retroativo do salário, o retroativo do ticket, o retroativo também das horas extras, Então, os companheiros têm que ficar atentos aí, pegar, fazer conta aí para frente para acompanhar essas empresas a pagar direitinho, porque a nossa batalha começando. Outra coisa importante também, nós brigamos, porque achamos importante a manutenção da questão da cesta básica, e agora a gente vai estar brigando aí para essa questão da qualidade aí da cesta básica. Nós temos tido muita reclamação aí de arroz, de feijão, que está faltando aí também ingrediente na cesta. Nós vamos fazer um acompanhamento mais de perto aí, cobrando aí essa questão da cesta básica, para dar uma resposta aí ao trabalhador. Ô, então, Silva, mais uma vez aqui te interrompendo, mas é uma coisa importante aí, tá no que você falou, na questão do retroativo, quando o trabalhador que foi demitido aí, né, no mês de janeiro, de fevereiro, agora no mês de março, ele tem direito aí também a esse retroativo. Então é importante o trabalhador aí que trocou de empresa ou até foi demitido, ele ficar aí ligado, que assim que a gente homologar a convenção, ela está sendo homologada, o trabalhador vai fazer aí um ofício, né, protocolar na empresa, depois de 10 dias a empresa tem que pagar para ele essa diferença. Então, companheiro, você saiu da empresa, trocou de empresa nesse janeiro, fevereiro ou março, você tem direito aí o retroativo aí das verbas rescisórias. Se liga, não deixa para trás não. Vai lá e corra atrás do seu direito. É verdade. Inclusive, os companheiros saíram de férias também, viu? Os companheiros saíram de férias em janeiro, fevereiro, março, têm direito à diferença aí também. Então, vão cobrar, não vão deixar para trás. Companheiros, eu não sei, ficou no ar aí, depois algumas pessoas igual aqui, falou que a gente perdeu a multa de 40%. Companheiro, não perdemos nada disso não, companheiro. Não perdemos, está garantido na convenção, não tem história nenhuma que perdeu multa de 40%, não. Nós conseguimos manter a convenção coletiva. A discussão que tem, e aí a gente não pode confundir isso, é a questão do trintídio, né? Que era um mês antes da database, né? A empresa, se ela mandasse o cara embora, tinha que pagar um salário de multa. O que nós garantimos? Se o trabalhador for reaproveitado, aí a empresa não precisa pagar. Agora, se mandar ele embora, ele tem que pagar essa multa também, mas só lá no mês de dezembro. Então é importante a gente deixar isso bem claro, não perder a multa de 40%, reafirmamos nossa convenção coletiva e garantimos aí a manutenção da nossa convenção. Que é importante a gente ressaltar isso, porque essa convenção
é que a gente agora vai ter que lutar aí, porque tem muitas empresas também que não cumprem, não. Isso aí agora é um outro problema que nós vamos ter que ir para frente aí. Fazer valer que aquilo que foi assinado as empresas cumprir. Porque tem empresa aí que não cumpre, nós estamos de olho nela, nós estamos acompanhando ela e não vamos deixar aí. Se foi assinado é para cumprir. Então, vamos estar cobrando aí das empresas toda essa situação aí da nossa convenção coletiva. Então, companheiro, é importante a gente ressaltar, de fato, não foi aquilo que nós queríamos, não foi, mas também nós conseguimos garantir aquilo que a gente tinha, garantir o índice, que é o índice que, para nós, na nossa avaliação, nesse momento, né, é importante, porque poucas categorias conseguiram manter aí essa questão do INPC e também garantir os seus direitos. Então, aí, mais uma vez, eu queria parabenizar todos os trabalhadores que participaram aí da votação, que de alguma forma contribuiu para a gente chegar nesse alcance aqui, chegar aqui nessa convenção coletiva. Foi com a sua participação, foi com a sua contribuição que nós conseguimos. Foi com o seu incentivo, foi com o seu apoio que nós conseguimos aí fechar uma convenção coletiva aí 2021, nesse momento difícil, mas que é importante. Então, parabéns, trabalhador. Vamos à luta. Agora vamos brigar para que as empresas cumpram aí a nossa convenção coletiva. E, Ronaldo, nós temos um abraço aí? Temos sim, Silva. Muitos abraços. Estamos aqui cheios de abraços. Temos aqui a Kelly Borges, o Eric Kennedy, Júlio Tardelli. Tardelli, um abraço. Luciano Rodrigues, lá de Rio Pomba. Um abraço aí a todos os trabalhadores aí, vigilantes de Rio Pomba. Tem o Júlio Gonçalves Leite, Pirapora. Um abraço também para os trabalhadores aí de Pirapora. Temos o Alex Cassiano, o Flávio das Graças, Derli Roque, Gustavo Bastos, Inácio de Macedo Prado, Divinópolis, aqui pertinho de BH. Um abraço aí aos trabalhadores aí vigilantes da área da segurança privada de Divinópolis. Sérgio Murilo, Conselheiro Lafayette, um abraço aí aos companheiros de Conselheiro Lafayette. Aguinaldo Araújo, Gilson Barbosa, o Ronaldo Adriano e aí o último aqui dessa rodada, o Júlio Pimentel. Um abraço ao Júlio Pimentel e obrigado a todos aí pela participação. Companheiros, agora vamos acompanhar aí nosso companheiro advogado, Departamento Jurídico Norte, doutor Antônio Pádua Lima Neto, que vai atualizar aí algumas informações do nosso jurídico, né? Então, vamos ver. Boa noite a todos os vigilantes do Estado, né? Boa noite, pessoal que está compondo a mesa aí da live. Nós vamos falar aqui de alguns processos que o pessoal tem pedido, tem ligado muito aqui no Departamento Jurídico, ligado para os diretores. Alguns processos a gente está fazendo os pagamentos, então vamos falar deles aqui primeiro, para poder até explicar o motivo da demora, né, desses pagamentos, por que está tendo esse atraso, não está sendo com a agilidade que a categoria está acostumada, que o sindicato faz os pagamentos. Bom, para começar, o processo da Serviçam, umas diferenças de férias e multas. Esse processo, gente, nós estamos pagando todo mundo, o dinheiro saiu tem pouco tempo, começamos a pagar no dia 18 do mês passado, estamos tendo uma dificuldade, porque o limite para pagamento diário de transferências bancárias da Caixa Econômica é reduzido, a gente não consegue pagar todo mundo de uma vez só, estamos fazendo pagamento de acordo com uma ordem. Então quem foi entregando para a gente os dados bancários, e nesse caso não tinha autorização, mas os dados bancários a gente está fazendo o pagamento, mas estamos barrando nessa situação dos limites com a Caixa. Então todo mundo vai receber, mas vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque vai ter uma demora, né? Infelizmente nós não vamos conseguir pagar todo mundo de uma vez só.
Protex Caixa é um processo também que o pessoal está perguntando. Esse aí, gente, nós já pagamos praticamente 99% das pessoas. Então, quem não recebeu nada e estava nesse processo tem que fazer contato com o departamento jurídico. Esse processo aqui em específico, nós precisamos que vocês façam um contato. Quem não recebeu, quem já recebeu está quitada a parte dele. Então, quem não recebeu tem que fazer o contato com a gente agora. Processo da Ronda e Caixa Econômica Federal. Esse processo entra no mesmo esquema do processo da servição. O dinheiro está na conta do sindicato. Nós já fizemos as ordens de transferência para quem foi enviando para a gente os dados bancários. Nós ainda estamos coletando essas informações, mas quem já informou os dados, nós já enviamos isso para a Caixa Econômica Federal, para a Caixa fazer o pagamento de todo mundo. Infelizmente, gente, como a gente não está tendo acesso à agência da Caixa Econômica, aos gerentes, de forma presencial, em virtude da pandemia, está tendo que ser tudo por telefone, por e-mail, e aí a gente fica dependendo mesmo da boa vontade do servidor da Caixa fazer essa transferência lá. Isso está acarretando esse atraso no pagamento de vocês. Não é assim uma questão de, o sindicato está com dinheiro lá e não fez a transferência. Não é isso. Infelizmente, a gente precisa da colaboração do vigilante no sentido de ter um pouco de paciência. Porque a gente vai fazer o pagamento de todo mundo, mas a gente depende de um terceiro, que aí é o banco. E o banco faz dentro da possibilidade dele também, porque o banco também está com as atividades reduzidas em virtude da pandemia. Tem um outro processo que entra na mesma situação, já vou antecipar, que é o processo VIC Banco do Brasil. Também está com a liberação dos valores. Eu falei na live anterior que o banco não tinha embargado, que o processo ia ser feita a liberação dos valores. Ontem, dia 5, o juiz deu um despacho mandando liberar os valores que já estão lá no processo. Então, o dinheiro que já está depositado nos autos vai ser liberado, primeiro os depósitos recursais e depois os depósitos judiciais, para ir quitando o pagamento de vocês. Então, esse processo vai também entrar na mesma situação da Ronda e Serviçam. Nós vamos ter que gerar um arquivo, pegar os dados bancários de vocês, informar para a Caixa Econômica Federal para aí a Caixa fazer o pagamento. Ok? Então, Serviçam e Ronda, os pagamentos já iniciaram. Vamos pedir um pouquinho de paciência porque vai cair para todo mundo. Protex, quem não recebeu, vou fazer o contato aqui com o departamento jurídico do sindicato. E VIC Banco do Brasil, nós vamos começar e vamos fazer o pagamento assim que a gente tiver os dados bancários dos vigilantes, né, de todos vocês aí substituídos nesse processo, e tivermos o dinheiro já depositado à disposição do sindicato. Nós temos o processo da Uniserv Conab. Esse processo, gente, está na fase de execução, já tem cálculo homologado do perito, nós já estamos tentando executar. Infelizmente, nesse processo, a gente não teve a condenação da Conab. Condenou só a Uniserv, não condenou a Conab como membro da administração pública, entendeu que eles não têm responsabilidade para pagar os vigilantes. É uma decisão que é esdrúxula, né? Impacta demais, mas infelizmente uma decisão judicial a gente não tem como brigar contra, né, depois que ela já transitou em julgado. Então é um processo que a gente está executando só a Uniserv e os sócios, mas já estamos aí tentando ver como consegue receber os valores desse processo. Outro processo que tem sido solicitado muito, o processo da Graber. O pessoal trabalhava na Fiat, mas nesse processo aqui os vigilantes, como permaneceram no setor, não quiseram incluir a Fiat no polo passivo. Então aqui é só a Graber. Esse processo está suspenso no TST, porque tem um tema de repercussão geral para vários processos no país inteiro que influenciam no julgamento desse. Então ele está aguardando a decisão de um outro processo. Nós fizemos uma execução provisória para quê? Para adiantar o andamento do processo. Aqui nós já temos os cálculos, já fizemos o levantamento de tudo. Só que para poder a execução provisória virar execução definitiva, o processo que está sobrestado no TST precisa encerrar. Então aqui nós vamos ter que aguardar o dessobrestamento, a palavra é estranha, mas é isso mesmo. Vai dessobrestar o processo que está lá no TST
para depois voltar para a fase de execução, a gente tendo a condenação da Grabber em tudo, executar e receber o que é devido para todo mundo. É isso aí, companheiros. Essas informações aí são importantes, ter paciência, ter calma, que o dinheiro está garantido, o que é mais importante. Mas como o nosso advogado colocou aí, a caixa está fechada. Agora, vamos acompanhar aí também as ações da esquadra. Tem mais aí. Bem, pessoal, dando continuidade, os processos da esquadra. Essa aí é a que a gente tem tido mais problema ultimamente, né? A gama maior de processos. Nesse caso, gente, nós temos aqui alguns que já são emblemáticos, que a gente já está conseguindo dar uma solução. O processo do Banco do Brasil, esquadra do Banco do Brasil, referente ao salário de dezembro, nós fizemos um acordo parcial na última audiência para pagar o salário de dezembro e benefícios de 26 vigilantes que o banco reconhecia como empregados da esquadra que prestaram serviço para ele em dezembro. Então, 26 pessoas, nós já conseguimos fazer o acordo, vai liberar o dinheiro, vai cair na conta do sindicato, nós vamos pagar essas pessoas. Já temos informação de todo mundo, dados bancários, já temos tudo. Ficou uma nova audiência nesse processo para o dia 8 dessa semana. Para quê? Para ver a situação de outros 20 e poucos vigilantes que o banco diz que não reconhece como prestadores de serviço do banco, mas que a gente apurou que são vigilantes que prestaram serviço para o banco naquele mês. Então nós temos uma outra audiência marcada para o dia 8 para poder resolver a situação desses 26. Nesse processo já temos o dinheiro lá também para pagar os 26. Então eu creio que tudo dando certo, dia 28, dia 8, desculpem, a gente consegue finalizar o processo do salário e benefícios de dezembro. Então, pessoal, de dezembro já vai conseguir receber aí, todo mundo já vai conseguir receber o salário. Quem o banco não pagou, né? O banco pagou uma parcela grande espontaneamente. Então, quem não pagou, a gente vai provavelmente conseguir finalizar no dia 8 de abril. O outro processo das verbas rescisórias, nós também já temos um dinheiro lá bloqueado para poder dar andamento nesse processo. Tem uma audiência marcada para o dia 9. Estamos tentando ver se a gente consegue fazer um acordo parcial nesse processo também, para pagar o salário de janeiro, que 99% das pessoas não receberam o salário de janeiro do banco. Então nós temos já o dinheiro lá bloqueado para poder fazer o pagamento de janeiro. Então a gente só está precisando acertar com o banco e com a esquadra quem eram os vigilantes, porque a esquadra fala que são uns, o banco fala que são outros. Nós levamos uma outra planilha com todo mundo que veio aqui e nos procurou. Então vamos tentar finalizar esse processo do Banco do Brasil, pelo menos para pagar o salário de janeiro no dia 9. Se não conseguir, gente, infelizmente vai seguir para frente junto com o restante das verbas rescisórias e o processo vai seguir para ser julgado. Outro processo que teve andamento, o processo da Minas Arena. Infelizmente nós não conseguimos fechar um acordo com a Minas Arena. Eles fizeram propostas de acordo para pagar valores abaixo do que os vigilantes tinham direito. Infelizmente nós não podemos concordar com a proposta de acordo que foi feita e o processo foi para sentença. Então o juiz vai julgar, vai dar uma sentença e vai ou condenar ou não condenar a Minas Arena a pagar as verbas rescisórias. Então esse processo da Minas Arena já está para sentença. Os demais processos, gente, todos eles estão com audiências marcadas para frente. Alguns a gente já tem conseguido a liberação de alvará para poder fazer o pagamento do fundo de garantia e o seguro-desemprego para todo mundo. Um desses processos é o processo do pessoal que trabalhou no Santander e foi demitido em dezembro, antes da esquadra encerrar as atividades. Esse pessoal, a juíza deu um despacho no dia 30 agora, mandando fazer a expedição do alvará para liberar o fundo de garantia e o ofício para poder liberar o seguro-desemprego também. Então, creio eu que até o final dessa semana, se tudo der certo, nós já estamos lá fazendo contato com o pessoal da secretaria que vai expedir o alvará para poder fazer isso com a maior agilidade, tendo em vista a necessidade de todo mundo. Então esse processo também já está para sair o alvará para o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Os outros processos foi o que eu disse, estão com audiências marcadas para frente,
Na maioria a gente conseguiu tutela antecipada para liberar o fundo de garantia e o seguro-desemprego para quem não está trabalhando. Então, ter um pouquinho de paciência, a gente vai conseguir resolver isso. A audiência que está marcada para mais longe, está marcada para junho. Então, assim, creio eu que até julho, agosto, mais ou menos, a gente já tem pelo menos sentença em todos esses processos da esquadra. Aí depois vai ficar a questão de fase de recursos mesmo. Então, pessoal, essa era a participação que a gente tinha aqui hoje, informações que a gente tinha que trazer para a categoria. Agradecer mais uma vez o espaço, né? Agradecer a compreensão de todos, a paciência que vocês estão tendo, né? Com a demora, infelizmente, dos processos judiciais, e desejar uma boa semana e uma boa noite para todo mundo. É isso aí, companheiro. A gente não para aqui não, é correndo atrás do direito do trabalhador, é defendendo o trabalhador. E nós temos uma notícia aqui importante, hein? Notícia de última hora aí, que o companheiro Ronaldo... Bom, Silva, companheiros, até referente aí o processo Honda Caixa, fala rapidamente desse processo. Ele tem um diferencial nesse processo. Esse processo, ele até vai fazer 15 anos de estar na justiça. Nós ficamos aí 10 anos com esse processo na justiça e o juiz não deu aí a correção nem os juros. Acabou que os trabalhadores naquele momento só receberam aí as verbas rescisórias sem correção e juros de mais ou menos 10 anos. O sindicato pagou aos trabalhadores esse valor dessa verba rescisórias aí sem os juros, mas recorreu dessa correção aí ao tribunal e foi vitória. Saiu agora no final do ano passado. Nós ganhamos aí também para os trabalhadores a correção dos juros e multas, né? E estamos pagando agora. O doutor falou aí agora, né, de Honda Caixa, e a notícia boa é que começou aí a fazer esses pagamentos hoje. Vigilantes aí, Honda Caixa, começaram a receber hoje. Uma boa notícia aí para os companheiros aí, depois de vários anos aí de espera. Então é importante isso aí, companheiro. É cobrando aí o direito do trabalhador, é cobrando aí, resgatando aí o direito que o trabalhador tem. Pô. Essa é a importância do sindicato. Muita gente pergunta, para que serve o sindicato? Para fazer a defesa do trabalhador é nessa hora aí, viu, companheiro? Então, é pegar firme. Agora, tem que ter paciência, né? Só viu aí... Já vai fazer aí quase um ano que a caixa lá está fechada, não temos acesso, é complicado, mas todo mundo vai receber. O que a gente tem que deixar aqui mais claro é o seguinte, que o dinheiro está garantido, então calma lá, viu? E tem abraço aí, Ronaldo? Ô Silva, muitos abraços, está chovendo abraços aqui, hein? Vamos lá aqui o abraço do Gonçalves Vanderlei, da Luciana Soares, também aqui temos do Garcia Costa do Carmo, Bruno Caetano, abraço, Brunão. Matheus Francisco, Leocárdio Ferreira, também tem o Zé Henrique Oliveira, Carlos Alexandre, abraço, Carlos. Luciano Gonzaga, Andréia Diniz, da CTB, abração aí, Andréia, ligada com a gente aí em todas as lives. Priscila Fidelis, Flávio das Graças, um abraço, Flávio. Renilson Barbosa, um abração aí, Renilson. Tem o Sócrates. E o nosso amigo aqui, sócio antigo aqui do sindicato, Amilson Joaquim, vulgo Esquilo, que tem um apelido aí de Esquilo. Abração aí, Amilson. É isso aí, companheiros. Semana passada, quando a gente já vem falando, nós já junto com o deputado federal, o delegado Marcelo Freitas, né, nós já vinha aí há algum tempo a pedir da categoria de estar fazendo um projeto de lei, né, para algumas questões da nossa categoria. Então, nós viemos trabalhando com o Marcelo e semana passada protocolou esse projeto aí no Congresso Nacional. O projeto o Estatuto da Segurança Privada, onde vai aí resumir muita coisa aí, vai ajudar muita coisa aí para os vigilantes. Nós vamos estar ouvindo aí o deputado, vamos ver essa mensagem dele e
nós vamos falar mais. Olá, meu amigo e minha amiga vigilante. Nós gostaríamos de dizer a cada um de vocês que apresentamos na Câmara dos Deputados o chamado Estatuto dos Vigilantes, projeto de lei número 1043 de 2021, que objetiva regular a sua atividade profissional. Dentre as inúmeras prerrogativas e benefícios, obviamente sem esquecer dos deveres do nosso amigo vigilante, nós fizemos um apurado geral sobre a segurança privada de nosso país para poder concluir sobre a imprescindibilidade do seu trabalho, amigo vigilante. É nesse sentido que estamos buscando valorizar cada vez mais a segurança privada. Um dos aspectos relevantes: a prisão especial hoje é garantida ao vigilante, mas por intermédio do Estatuto da Segurança Privada em andamento no Senado de nossa República, o vigilante perde o direito à prisão especial. Nós compreendemos como inaceitável, inadmissível. Não é possível que alguém que combata frontalmente o crime, como os vigilantes, que eventualmente no exercício de suas funções cometeu um ato considerado delitivo, via ser preso como um criminoso comum. Isso não pode acontecer. E por esse motivo, no Estatuto dos Vigilantes, projeto de lei 10.043 de 2021, nós garantimos a prisão especial dos vigilantes. Outro aspecto relevante, a questão do porte de arma de fogo para o vigilante. É inadmissível a nosso sentir que o vigilante que trabalha o tempo todo armado durante sua jornada regular de trabalho saia de seu posto sem ter o direito a portar uma arma de fogo na categoria defesa pessoal. Nesse sentido, o projeto de lei, e já é a garantia também do nosso presidente da República, de que vamos garantir o porte de arma de fogo para o vigilante. É inaceitável que esse estado de coisas continue. Por esse motivo, temos batalhado todos os dias do Parlamento brasileiro e junto ao Poder Executivo, com o presidente da República, para que essa garantia se torne lei e o vigilante possa ter o direito a portar arma de fogo na categoria defesa pessoal. Um outro aspecto, pessoal, a questão das cargas de valores com alta quantidade, com uma quantia muito vultosa. É inadmissível o vigilante trabalhar sem que esse carro esteja efetivamente blindado. A blindagem é uma garantia, não só do patrimônio, mas acima de tudo, da vida do vigilante. E por esse motivo nós compreendemos como imprescindível que o transporte de valor seja efetivado com um veículo blindado, especialmente quando se cuida de quantias vultosas. Nós também estamos tratando no Estatuto do Vigilante do armamento do profissional de segurança privada. Nós acreditamos, e como profundo conhecedor do assunto, que o porte do revólver 38 ou da simples carabina 12 é insuficiente para combater o poderio bélico dos criminosos que, dia após dia, enfrentam a segurança privada. Por esse motivo, estamos propondo uma revisão no armamento dos vigilantes para que eles possam portar outro tipo de armamento para enfrentar a criminalidade organizada cada vez mais cruel, cada vez mais sem controle em nosso país. Nós estamos trabalhando também pela saúde do vigilante, apresentando no projeto um plano de saúde para o vigilante, especialmente para os acidentes decorrentes do trabalho profissional, que a gente sabe que é uma atividade de risco. Eu, como operador da segurança pública, compreendo com clareza que a segurança privada é irmã inseparável da segurança pública. Por esse motivo, você, meu amigo vigilante, minha amiga vigilante, tem nosso integral apoio e respeito. E na Câmara dos Deputados tem voz e vez. Grande abraço, fiquem com Deus. Estatuto dos Vigilantes, já!
É isso aí, companheiro. Sem falar também, estão falando lá da escolta armada, que também está sendo feito o debate. Outra coisa importantíssima para os trabalhadores, a garantia das verbas rescisórias, está aqui também nesse projeto aqui. É bom a gente ressaltar isso, da importância, tá? Também está aqui. Então, companheiros, vamos acompanhar esse projeto aqui. A gente sabe como é que as coisas no Congresso. Vamos acompanhar. Anota aí, projeto 1043 de 2021. Vamos acompanhar aí para a gente ter lá bom resultado. Também deixar aqui fazer um registro, né? Que semana passada nós conversando também com o deputado delegado Marcelo Freitas, e tínhamos conseguido aí a questão da vacinação aqui em Belo Horizonte, né? Então é importante isso. E depois discutimos também, deputado, como é que fica o restante dos vigilantes aí de Minas Gerais? Colocamos aí, conseguimos uma nota técnica do Ministério da Saúde que coloca os vigilantes podem ser vacinados junto com a segurança pública, né? Então agora nós vamos estar cobrando aí dos prefeitos que na hora que for vacinar a segurança pública, também vacinar o vigilante. Então eu queria parabenizar o deputado aí por mais essa conquista para os trabalhadores, a questão da vacina, que não foi só para Minas Gerais não, para todos os vigilantes do Brasil. Então, queria ressaltar aí, deputado, muito obrigado aí dos vigilantes aí, continue aí nessa luta aí com os trabalhadores, que a gente vai conseguir, tá? É muito importante. Companheira Vera, nós temos um abraço aí? Sim, temos bastantes abraços. Primeiro está indo aqui para o Ademir Pereira, para o Sérgio Pereira, o Wellington da Silva, do Banco do Brasil, ali da Rua Rio de Janeiro. Também para o Gilson Barbosa, Claudemiro Fernandes, para o Oswaldo de Souza, o Sumaré, nosso amigão aí, sócio antigo. O Nivaldo Pereira Salles, para Carla Darel, uma grande amiga que está sempre prestigiando as nossas lives, para Daniane Freitas, Kelly Borges, para Maria Aparecida Pereira Costa, para o Mauro Henrique, para o Renato Chaves, para a Glória Magna, lá da cidade de Viçosa, e para o Varley Bento Isidoro. Para todos eles, né, e os outros que estão nos prestigiando, vai um grande abraço. A importância, né, como fizemos nas nossas assembleias. E agora nós estamos voltando aí com esse debate aí do mês das mulheres, né? E agora nós estamos aí com a participação aí da advogada doutora Ana Paula Correia Ramos Toledo, que vai falar um pouco, né? Boa noite, doutora. Boa noite, Silva. Que vai falar um pouco aí pra gente da mulher no trabalho e na família, né? Como é que é, Vera? Sim, hoje nós temos, né, a doutora Ana Paula Correia Ramos, né, para prestigiar-nos, né, na nossa live, falando um pouquinho sobre os direitos, né, das mulheres, né, em si os direitos das vigilantes, né, falar sobre um pouquinho do regime de bens, da união estável, falar da importância das atitudes, né, de preventiva. E nós estamos aqui para fazer esse bate-papo, né, como encerramento já do mês da mulher, porque março já se finda, né? Mas lembrando a todos que Dia da Mulher é todo dia a mãe, a avó, a tia, a irmã, a filha, ela está aí, ó, trabalhando com a sua dupla jornada, né? E servindo a todos aí em seus trabalhos, principalmente ali nos hospitais, né? São muitas as mulheres que trabalham em hospitais, enfermeiras, médicas, faxineiras, né? Como também as vigilantes que estão sempre na linha de frente,
as professoras também, né, juntamente as salas de aulas lotadas, né? Então a gente vai estar fazendo aí, né, o fechamento do mês de março, fazendo uma saudação a todas as mulheres, né, em especial as vigilantes de todo o nosso estado. Passo agora, então, a palavra à doutora Ana Paula, né, para fazer uma exposição. Boa noite, doutora, né? Boa noite, Vera. Boa noite, Silvia, né? A todos que estão nos ouvindo. Antes de falar o meu tema um pouquinho, eu quero parabenizar, né, a diretoria e o sindicato pela persistência e pela transparência em todo o processo, né, de aprovação da CCT. Eu fiquei muito alegre, apesar de não ter sido o ideal, mas foi o possível. E a gente fazer o possível nesses momentos é muito difícil. E nós mulheres sabemos também um pouquinho disso, né? Puxando um pouquinho de sardinha para as mulheres vigilantes aí, nós somos aquelas que realmente lutam ali no dia a dia para dar conta dessa jornada. E eu vim falar um pouquinho sobre a união estável, a diferença dela, com o casamento, essas coisas que estão totalmente ligadas no dia a dia da vigilante. Porque relacionamento familiar, ele também traz essas dificuldades para a mulher no dia a dia, até mesmo no seu trabalho. Então, a gente ter um pouquinho de conhecimento nos ajuda a ser mais leves no dia a dia, nos ajuda a caminhar melhor. Então, assim, a união estável, ela é, tanto quanto o casamento, uma entidade familiar. Todos dois são protegidos pela Constituição Federal. Só que a união estável, ela é um pouquinho mais, digamos assim, informal. Ela é, na verdade, totalmente popular, ela faz com que as pessoas tenham mais facilidade de se envolver. Ah, não, vamos morar junto, vamos resolver ficar junto? Vamos, mas isso traz também alguns pré-requisitos para formar essa união estável. E o primeiro pré-requisito para formar essa união estável é justamente que ela seja entre duas pessoas, podendo ser duas pessoas de sexos opostos ou do mesmo sexo, mas ela tem que ser duradoura, ela tem que ser pública, essa união, tá? E ela tem que também ser contínua e ter o único objetivo mesmo de formar uma família. Não estou falando aqui que precisa realmente de ter filhos. Não, não é isso. Ela tem que ter o objetivo de formar família, de estar ali junto, no dia a dia, né? Querendo realmente vivenciar a questão patrimonial, a questão de bens, a questão das dificuldades, despesas do dia a dia. É família mesmo, você querer criar uma família com aquela pessoa. Aí a pessoa me pergunta, nossa, preciso fazer aquela declaração, aquela escritura pública de união estável? Não, você não precisa. A união estável, ela é comprovada por si só por essa informalidade. O casamento, não. O casamento, ele tem que ser celebrado, ele tem que ser através de um cartório, com a habilitação dos noivos. Só que a união estável, ela tem que seguir umas regrinhas. Por quê? A pessoa com quem você está se relacionando e você mesmo tem que seguir alguns requisitos. Você não pode ter união estável, por exemplo, com um filho adotivo. Você não pode ter união estável com o filho do seu marido. Você não pode ter união estável, porque pode acontecer, viu, gente? Eu estou dando esses exemplos, mas pode acontecer. Mas isso não pode ser. O artigo 1521 do Código Civil, ele coloca alguns impedimentos, tanto para o casamento quanto para a união estável. A pessoa na união estável, ela tem que estar solteira, sem os impedimentos para casar, né? E ela pode também ser uma pessoa divorciada, e o principal, ela pode ser uma pessoa casada, porém, essa pessoa casada, ela tem que estar separada de fato ou, né, separada judicialmente. Ela não precisa estar divorciada, mas tem que comprovar essa separação de fato.
E a união estável, ela vai ter direito a todas as situações. Pensão alimentícia, no caso de uma dissolução, a partilha dos bens, né? Vai ter direito à herança, vai ter direito também à mudança de sobrenome. Então, a união estável, ela traz todos esses benefícios e a facilidade de ser uma entidade familiar informal. O casamento, ele também consiste nisso. Mas o casamento, ele tem gastos, né? Muitas vezes as pessoas ficam lá, nossa, eu não vou casar porque gasta muito. Aí eu trouxe um pouquinho, Vera, do valor que hoje é cobrado, né, nos cartórios de Minas Gerais para se fazer um casamento. Sim. Então, hoje, para você fazer, em média, você vai gastar R$ 500. Por quê? Porque você vai precisar tirar uma certidão atualizada sua de nascimento ou de casamento com a averbação do divórcio. E você vai precisar também, se você quiser, fazer um pacto antinupcial, que é uma escolha do regime de casamento, que é um outro assunto muito importante. Mas antes eu vou passar um pouquinho a palavra para você, para eu não ficar falando, você fazer alguma perguntinha. Sim. Hoje, né, a vigilância, né, a área da segurança, ela é uma profissão, né, uma categoria extremamente masculina, né? Você pode ver hoje que em vários ângulos, se a gente vai para a polícia militar, tem mais homem, se vai para vigilância, né, privada, mais homem, você vai para aeronáutica, sempre homem. Tanto hoje que a gente tem nos reparado que muitas das nossas mulheres, né, muitas mulheres vigilantes, elas são assumidas, são definidas e resolvem, né, adquirir o matrimônio, uma união, né, homoafetiva. E elas, nessa união, muitas vezes passam por processo de separação, porque muitas vezes você está trabalhando aqui hoje, você vê uma situação bacana, aí você quer concretizar aquela situação. Mas, daí a pouco, você já se vê em outra situação, da qual você pretende ter família, ter filhos e fomentar, né, aquele relacionamento, né, com bens. Só que, nesse vai e vem dessas mulheres definidas, né, homoafetivas, mulheres e homens também, né, que nós temos também homens na situação que querem constituir família, querem trabalhar, querem manter uma relação e, no caso, para eles manter essa união, para eles declarassem família, eles precisam realmente de ter filhos. Os filhos seriam adotivos? Porque, no caso, a mulher ela pode fazer uma inseminação artificial. Sim. Mas e no caso do homem, né? Desse processo, como que seria esse processo? Para você comprovar a união estável hoje em dia, não há necessidade de você comprovar que você teve filhos com aquela pessoa. Ainda que seja por adoção ou por inseminação artificial, não há necessidade. A comprovação da união estável, ela se dá justamente por conta dessa informalidade, dessa união com essa pessoa, de forma pública, duradoura, né, e contínua. E esse objetivo das duas ali constituírem família. Então, não há necessidade nenhuma de ter filhos ali naquela relação, tá? Agora, se porventura tiver filhos e elas passarem por algum processo de separação, vai precisar, infelizmente, fazer um processo que a gente chama que é o processo 2 em 1, né? Que é um processo onde o juiz reconhece aquela união estável e depois dissolve aquela união estável. Então, assim, dentro desse processo, as pessoas vão ter que ali comprovar como se deu essa união estável, através de fotos, testemunhas, né? Testemunhas que vivenciaram o dia a dia delas, comprovante de endereço, mesmo endereço, contrato, conta bancária. Então, é uma série de documentos que é possível, sim, comprovar essa união estável dentro de um processo. Entendi. Né? Então, assim, eu vou me adentrar naquilo que eu quis falar também aqui um pouquinho,
é sobre os regimes de bens, porque às vezes as pessoas ficam assim, será que na união estável tem regime de bens? Tem. A união estável, ela tem um regime de bens. Só que é uma forma, não tem uma forma, né, exigida por lei. Mas, se você quiser fazer uma mudança do regime de bens, você precisa fazer um contrato com essa pessoa. E esse contrato ele tem que ser escrito, lavrado em cartório. Olha, fulano, a gente vai ficar junto, mas o que é meu, o que é seu. Vamos separar esses bens aqui. Vamos supor que seja essa primeira conversa. Então, vocês dois têm que fazer um contrato escrito que o regime de bens naquela união estável vai ser de separação total de bens. Nesse caso também serve para os casados? No caso do casamento? No casamento, a gente tem uma diferença, porque como o casamento ele é mais formal, você vai precisar fazer um pacto antes da celebração do casamento, no cartório de notas, e para você, se algum dia, depois do casamento, quiser mudar o regime de casamento, o regime de comunhão de bens, né, no caso, o regime de bens, você vai precisar de uma autorização judicial. Na união estável não é assim não, Vera, é uma curiosidade. Você fez um contrato escrito na união estável, de repente você quer mudar. Não, agora vamos resolver, tudo é meu, tudo é seu. Você pode cancelar aquele contrato e fazer um novo contrato. Ah, sim. Tá? É mais jeito. simples. E você tem alguma pergunta, Silva, para nós? Sim, doutora. Na verdade, a gente tem visto aí a força dos vigilantes, né? No dia a dia dos problemas advindo da relação pessoal, de filho, marido, companheiro, pai e mãe. Como pode ser visto diante do direito isso? A gente tem uma situação que a vigilante, né? Tanto o vigilante também, mas a vigilante ela acaba assumindo a família sozinha, né? Às vezes aí na criação dos filhos, na situação de trabalho, e isso realmente tem dificultado a vida delas. Não quer dizer que os vigilantes, os homens também não tenham sentido isso. A gente vê que muitos também sentem essa situação, e às vezes eles que são os pais que criam os filhos, né? Isso acontece. Mas no caso de uma união estável, graças a Deus, a lei tem aceitado melhor isso e tem dado direitos a essas pessoas, a pensão alimentícia, a igualar o cônjuge, né, que é aquela pessoa casada, com o companheiro ou a companheira. Então, na divisão de bens é ali igual, no divórcio, né? E até mesmo podendo participar de heranças e alterações de nome. Então, a gente tem essas curiosidades, tem até uma curiosidade do STJ a respeito disso, que eu vou falar assim bem rapidinho, que ele fala justamente nessa questão da herança, que ele não admite, apesar da lei falar que o companheiro ou a companheira tem direito apenas à metade da herança dos filhos, no caso de um falecimento da companheira ou companheiro, o STF já julgou, no caso não é o STJ, é o STF, ele já julgou que o companheiro tem os mesmos direitos que o cônjuge. Então, isso já dá uma validade muito maior, né, para a união estável. Doutora, o nosso tempo, né, é corrido, bem, mas eu gostaria que a senhora falasse aí, deixasse aí, né, conforme nós já conversamos, que em outros momentos, né, nós vamos estar falando em outras situações, né, de direitos, né, da mulher, da vigilante, até porque nessa última pergunta, essa última questão, né, que o nosso presidente fez, ali configura muito a dupla jornada, né? A mulher, muitas vezes, ela se configura na dupla, na tripla, na quarta jornada. E então, eu quero agradecê-la pela exposição e em um próximo momento, né, eu quero estar, assim, afinando para a gente fazer mais um debate em cima disso, né? Sim, dá para a gente aprofundar bastante, né, em vários temas. Quem quiser também aí deixar algum tema que
do dia a dia de vocês, que a gente possa estar passando em outro momento. Nós vamos estar aprofundando, sim. E eu vou deixar, assim, uma mensagem para todos, né, que estão nos escutando. Repensem. Se você está entrando num relacionamento, comece já perguntando essas coisinhas, né? Se você já está num relacionamento, repense ele, vê o que pode ser mudado, melhorado. Tudo é possível, né? A gente pode ali estar mudando e melhorando sempre. E eu parabenizo, por fim, né, as mulheres vigilantes aí, que cada vez mais têm conquistado seus espaços e salário sempre igual, né? Isso é tão bom, né? Numa categoria, a gente tem que valorizar isso. Esses seres humanos aí maravilhosos que vocês são, a mulher levando aí delicadeza, levando a sua intuição, levando essa força de suportar as adversidades, né? Isso nos ensina muito a manter a gente ali na rotina, acertando os nossos passos e tendo esperança de dias melhores. Então, eu agradeço muito vocês aqui. Na verdade, nós, doutora, queríamos agradecer a senhora pela participação aí, como sempre, abrilhantando aí a nossa live aí com essas informações importantes. Então, de fato, se que surgir mais algum tema, a gente vai estar aí convocando a senhora. Companheiros, só para registrar aqui, o sindicato ainda está fechado. No nosso site está lá os telefones, lá, tanto do jurídico, o telefone da Promed, o telefone da MetLife, o telefone também colocado aí do nosso departamento jurídico. Formação, nosso clube continua fechado, ainda por essa questão da pandemia, então a gente tem que estar acompanhando isso. E, companheira Vera, finalizar. Sim, vamos estar aqui finalizando, né, o nosso programa de hoje, né, a Voz do Vigilante, agradecendo a todos, né, em especial a doutora Ana Paula, que esteve aqui conosco, né, e a toda a nossa equipe, né, que está do outro lado, e também aqueles que estão lá do outro lado, né, nos assistindo, nos prestigiando, fazendo valer este programa. Muito obrigada. Companheiros, só algumas informações aqui importantes, né? O retroativo nosso vai começar a ser pago a partir do mês de maio. Então, dia 5 de maio, você já vai receber com o salário novo e uma parcela do retroativo. Isso é importante. Então, o salário novo a partir do mês de maio e a primeira parcela aí também do retroativo. Não podemos esquecer disso. Eu queria mandar aqui alguns abraços, né? O companheiro Moacir Genaro, né? Cláudio Vieira, né? Verônica Torres, Flávio das Graças, Maurício Vidal, um abraço, Maurício Vidal, doutor Tadeu Moura, assessor lá do deputado Marcelo Freitas, do Edmar Soares, do Paulo Silva, da Poliana Roberta, do Kleber Humberto Fernandes, do Richard, da Prosegur lá de Poços de Caldas, o Alisson Silva, Santos Marques, Marisa Pereira e Graziele Débora da Fonseca. Mandando esse abraço aí, companheiros. Deixando claro, companheiros, que se o companheiro puder, fique em casa. Hoje, o Brasil hoje ultrapassou 4.195 mortes só em 24 horas. Então, realmente, essa pandemia veio com uma força maior agora. Aqueles companheiros, use álcool em gel, use a máscara e, se possível e se der, fique em casa. Mais uma vez, a gente queria estar agradecendo a todos os companheiros pela audiência. E semana que vem nós estaremos aí. E uma boa noite e uma boa semana para todos.